o nosso processo da vida, né? O nosso processo da vida é diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado que na escola, a vida é diferente do que está acostumado, né? Mas ficou estranha essa frase, mas assim, ó, na escola, a gente não aprende a lição, vamos falar assim, né? A gente aprende a lição, tem lá um ensinamento, alguma coisa que a professora passa pra gente. Então a gente aprende a lição, depois tem a prova pra verificar, né, se a gente aprendeu certinho. Beleza. Na vida não é assim, né? Na vida a gente vai passando pelas situações e as próprias situações trazem, são as provas, vamos falar assim, né? São as provas que trazem o ensinamento. Então, na vida, a gente vive a situação que ela mesma já é a prova, conforme a gente se vira com essa situação, a gente vai aprendendo, né? Nossa, eu fiz assim e foi bacana, foi legal. Nossa, tal coisa poderia ter sido melhor. Tal coisa foi ruim. Nossa, tal coisa sem condições. Então a gente fala que a vida é uma escola no sentido de que tem os aprendizados, ok, mas a dinâmica é diferente. É a própria prova que já traz o ensinamento. Então não adianta a gente querer acertar na vida. Olha que louco, né? Porque se a gente não sabe ainda, é a gente vivendo que a gente vai aprender. E a gente errando, ou a gente fazendo do jeito que der, é que vai trazer o aprendizado. Então percebe que não, que a gente ficasse se cobrando de que deveria ter feito alguma coisa que a gente não fez certo, que a gente deveria ter atingido um nível lá de excelência, não faz muito sentido, porque é a própria situação que está trazendo o aprendizado. Olha que interessante, né? Uma reflexão profunda. Então, a vida é uma escola e não é uma escola ao mesmo tempo. Mas, né, o tema principal, assim, que eu queria falar é sobre o nosso autoabandono. O que é esse autoabandono, né? Vê se você, eu vou falar um perfil para você ver se você se identifica. Então você quer ser uma pessoa bacana, quer ajudar os outros, se acha uma pessoa assim, às vezes altruísta, né? Que tem um ideal de querer fazer o bem, de querer ser uma pessoa melhor, de servir, né? Entende que a vida tem aí um servir. E só que aí na hora de você receber um auxílio de alguém, ou na hora de fazer as coisas para você mesmo, você tem dificuldade, né? Quando alguém você tá se sentindo sobrecarregado, tá tendo que se esforçar muito e precisa de um auxílio, tem dificuldade de pedir ajuda, né? Então talvez você tá aí, ó, cuidando de tudo e de todos ao seu redor, mas tá deixando as suas coisas em segundo plano. Isso é uma maneira de se abandonar. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa legal, né? Do tipo assim, eu tô ah, sendo tendo um ideal, né? Atendendo o meu próximo, servindo o meu próximo. Só que assim, pensa, vamos imaginar, né? Pra Deus, todo mundo filho de Deus. Se você larga o seu pra socorrer o do outro, no final a conta não fecha, né? Imagina, ó, ele tava com -1, que ele tava com um desafio. Você tava no zero, que sua vida tava neutra, tudo encaixadinho. Aí você larga o seu pra socorrer o -1 dele. Aí ele vai pro zero. Talvez, às vezes, não tem nem como a gente garantir que ele vai, porque a vida é dele, então quem tá de fora, às vezes não consegue ajudar, né? Você dá um apoio pra pessoa, mas ela mesma que tem que fazer os movimentos. Aí você vai pro seu -1 pra tentar deixar ele no zero. Pra deixar ele neutro, pra tentar, não quer nem dizer que vai conseguir. Na hora que Deus fecha a contabilidade, fica -1 seu e o zero dele, ou -1 seu e o -1 dele. Então, no final das contas, você pensa, parece que você tá fazendo uma grande coisa bonita de abandonar você, me deixar de lado, né? Ai, não sou egoísta, eu deixo minhas coisas do lado. Não tem gente que fala, tira a roupa do corpo pra ajudar o outro. Mas, no fundo, você tá se abandonando, né? E aí tem um criador que caprichou pra caramba em você, e aí você deixa isso de lado. Olha que
estranho, né? Faz sentido essa lógica pra você? E essa coisa do autoabandono, difícil de perceber porque a gente vai se acostumando, né, com o padrão, assim, se acostumando tanto a viver desse jeito, em função dos outros, que a gente não percebe, né? A gente não acha que tá deixando de lado, né? Que não tá descansando, ou que não tá atendendo alguma necessidade. A gente é acostumado com a vida meio atribulada, com as coisas meio sempre pendentes. Ah, é aquela coisa que eu preciso levar na costureira, faz 1000 anos, nunca leva o seu, entende? Então fica aquela pendência na vida, né? Ou mesmo uma autocobrança, de que você tem que dar conta de tudo. São formas também desse autoabandono. E é muito sutil, né, a gente perceber. Como a gente percebe? Que vai dando, vai incomodando. Você vê as coisas dando certo pros outros e isso te incomoda de alguma forma. Ou assim também, você sente que você tá se esforçando, esforçando, esforçando e as suas coisas não andam. Então, né, fala, nossa, mas eu sou uma pessoa, como considero uma pessoa boa, eu me esforço pra ser uma pessoa boa. E também sou, né, faço o que eu preciso fazer, cumpro com as minhas obrigações, tô aí correndo atrás e parece que a coisa não vai. É, nesse sentido, né? Porque no fundo você tá abandonando suas coisas. Imagina como se fosse um bebê ali, né? Que precisa dar atenção. E aí esse bebê fica deixado de lado, ele não se desenvolve. Ou uma planta que precisa, só jogou a semente lá, desenvolve. Ah, tá, desenvolve, mas será que em algum momento ela não precisa de eu não lembro o nome, mas tipo suplemento, né? Um suplemento, ela não precisa de uma poda, ela não precisa de uma rega diferenciada, né? Um período que tá mais seco o tempo, ou mais frio, ou mais sol. Então, deixar a coisa de lado ali, não é uma maneira, tá indo. Não, é uma maneira de se auto-abandonar também. Então, como você percebe, você vê as coisas andando, parece que só anda pros outros, não anda pra você. Talvez você abandonou, né? Tá fazendo esse auto-abandono. E também você se esforça, 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 parece que a coisa não dá certo. Provavelmente está nesse auto-abandono. Então, muitas vezes a gente fica aí sendo muito esforçada, né? Eu falei, se esforçando muito, mas depois parece quando a coisa não anda, né? No fim das contas, as coisas não andam. É uma pessoa boa, quer fazer coisas boas, se preocupa, né, em ser uma pessoa boa, mas aí também fala, mas por que minha vida? Eu sou uma pessoa boa, tenho uns valores aí que eu acredito e vou me desenvolvendo em volta disso, né? Mas parece que a coisa não anda. Por quê? Porque não é só ser bom e esforçada, não dá pra abandonar nossos sonhos, não dá pra nos abandonarmos, né? Então, é uma armadilha, chega a ser uma armadilha do ego, né? Porque aí a gente fica focado muito no externo e esquece do principal, vamos dizer assim, né? Então, não tô falando que é ruim, que faz mal ajudar os outros, que é um problema, não é nada disso, né? Pelo contrário, acho muito valioso e valoroso. Mas o que eu tô dizendo é assim, quando a gente não faz pela gente. Porque, ó, como eu vou te dar? Tem aqui uma garrafinha de água. Como eu vou te dar? Ela é minha, eu posso te dar. Mas se eu não tenho, como eu posso te dar? Então, da mesma forma, né? Eu tô achando que eu tô dando um amor para as outras pessoas, só que se eu não tô desenvolvendo esse amor por mim mesmo, o que eu tô dando? Né? O que eu tô dando? Então, a gente às vezes está disfarçando, né, uma falta interna, preenchendo com essas demandas do mundo externo, mas às vezes é uma coisa interna que a gente está deixando de fazer, né? Deixando de cuidar de nós mesmos. Então, como eu vou oferecer se eu não tenho? Como eu vou se eu não consigo me priorar, se eu tô cansada, se eu tô desdenhando de mim mesmo, como eu vou oferecer coisas boas e edificantes para as outras pessoas? Percebe que fica meio incoerente? Então, assim, né? Aqui algumas coisas que podem estar no inconsciente ligado a esse tema do autoabandono, ó. Às vezes a pessoa não se vê digna de receber,
né? Não se vê merecedora de receber cuidado, atenção, carinho, benefícios, né? Fica sempre assim naquela escassez, no sentido assim, de no limite, sabe? De se esforçar ao máximo a ponto de se machucar, porque no fundo tem esse padrão inconsciente aí, né? De não achar que não é legal, que não pode receber as coisas boas. Ou também de condenar o prazer, né? De achar que é errado se divertir, que é errado o prazer no sentido de coisas agradáveis, né? De coisas gostosas, de curtir, né? De desfrutar da vida. Então, no inconsciente, a pessoa às vezes tem essa ideia de condenação do prazer. Mais um aspecto aqui é uma crença de que vai vir alguém salvar. Então, assim, eu me abandono, não cuido de mim, porque no fundo eu quero que o outro venha, né? Então, vamos supor, eu não atendo as minhas necessidades, porque eu tô esperando que alguém faça por mim, né? Fico lá, minha mãe que não fez, né? Meu pai que não fez, ou meu marido que deveria fazer. Eu gosto da pia limpa, sem louça. É meu marido que deveria lavar na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas se eu gosto, né? Eu tô esperando ele vir resolver uma coisa pra mim. Gente, é um exemplinho para ilustrar, né? Tem profundidades e situações, cada caso é um caso. Mas nesse sentido, né? De que a gente tá terceirizando. Eu não cuido de mim, cuido do outro e acho que a vida tá devendo alguma coisa pra mim, que alguém deveria vir cuidar de mim. Também é um padrão que pode estar aí no inconsciente, né? Que aí a gente acaba fazendo esse autoabandono, porque a gente tá esperando alguém. Eu me abandono, cuido do outro. Aí eu espero alguém vir cuidar de mim. Pode ser isso aí que também tá rodando aí, que o programa tá instalado, vamos falar assim, né? E aí também, às vezes, é uma ilusão mesmo. A pessoa tá iludida de que ela tá se esforça, se abandona. Ela acha que ela tem que se esforçar mais, porque um dia vai chegar a hora dela. Não um dia vai chegar, gente, todo dia é o dia, todo dia é o dia. Então, é um empoderamento mesmo, né, do que a gente tá fazendo para cuidar da gente. Porque, olha, aí a gente é uma obra divina e a gente larga essa obra divina jogada? Olha, que sentido que faz isso, não é? Então, também pode ser essa uma ilusão de que vou continuar me esforçando que um dia minha hora chega. Sua hora vai ser quando você decidir cuidar de você, tá bom? E aí eu vou falar mais um ponto, né? Olha assim como que fica forte do jeito que eu vou falar agora. Imagina uma criança pequena que ela precisa de algum adulto responsável para atender as necessidades dela. Todas as necessidades materiais, emocionais, de orientação, de afeto, de cuidado, né? Daí, imagina essa criança sozinha, né? Na rua. Ela tinha um lar e de repente ela se viu ali abandonada, deixada na rua, esperando que ela fica lá esperando alguém vir cuidar dela, né? Porque ela tem necessidade e ela foi, tipo, criada assim, né? Ela não vai ficar angustiada, não vai chorar, não vai espernear. E aí ela continua lá. E ela tem que se virar, vai crescendo sozinha. Tem que se virar sozinha porque viu que chorar, se debater, gritar não tá adiantando, né? E aí ela cresce e toda essa situação fica como marcas, né, registradas dentro dela por causa dessa coisa que foi diferente do que da necessidade que ela precisava ter, que fosse atendida e não foi atendida, né? Então a gente imagina essa cena, é uma coisa impactante, é uma coisa forte, não é? Mas aí, quando a gente se auto-abandona, a gente tá fazendo isso com a gente mesma. Tá pegando as nossas necessidades, as coisas que a gente precisaria de amparo, de afeto, de buscar uma orientação, de um cuidado. E aí a gente tá largando, deixando lá, no meio da rua, pra se virar. Se vira aí com as suas necessidades. Então, olha como é forte, né? Quando a gente faz esse paralelo com essa imagem aí da criança, e aí a gente volta à reflexão para nós mesmos, né? De que a gente tá fazendo isso com a gente mesmo. De que é uma parte nossa que tá ali largada, abandonada, e que o adulto responsável, que no caso o adulto responsável por mim sou eu mesmo,
não tá indo atrás de fazer os movimentos que ele precisa. Então, olha como é forte. E aí, né, assim, e aí, né, descobri, nossa, eu acho que eu tenho esse padrão inconsciente aí em mim, Bia. Então, e assim, ó, vamos pensar, né, no universo já tem as leis, as maneiras de funcionar, já está estabelecida, certo? Então, assim, buscar o que a sensação de falta é a nossa parte, né? É a parte que cabe a nós fazer essa busca, que cabe a nós fazermos por nós mesmos, né? Então, assim, procurar viver a vida da melhor maneira possível, né? Atendendo às nossas necessidades, é a nossa parte, né? A vida a gente já tem, os recursos já estão aí. Fazer essa busca do que atende às nossas necessidades é a nossa parte, é o nosso trabalho, é a nossa contrapartida. A gente já ganhou a vida, então a nossa contrapartida é fazer essa busca, né? E aí, assim, é como se fosse um trabalho de autorresgate. Nossa, percebi. E eu acho que eu tô nesse negócio de me abandonar. Então, é um trabalho como se fosse um autorresgate, né? De você ir buscando o que vai te preenchendo, né? Pode ser, por exemplo, né, meu trabalho como terapeuta, você buscar um terapeuta, buscar um orientador, buscar pessoas que façam, que você veja como mentores, buscar se conectar, né, com o que faz sentido para você. Então, são meios de sair desse padrão aí instalado, né, e cuidar dessa partezinha, né. Assim, a gente vê a gente de duas formas, a gente como essa criança que precisa da necessidade e a gente como adulto que atende essa necessidade. Então, eu assumir essa responsabilidade e cuidar de mim, né? E aí não deixar mais essa obra aí divina abandonada, né? Esperando que a coisa vá se desenrolando sozinha, sem esse cuidado, esse carinho, esse afeto, né? Que é meu papel fazer por mim mesmo. Porque imagina, eu terceirizo, fico cobrando o outro, que o outro deveria fazer, que o outro não faz, que o outro não fez, que o outro devia ter feito, sendo que eu mesma não tô fazendo por mim. Que sentido faz isso? 8 horas, 56 minutinhos. Nossa, gente, falei bastante, né? Na sequência aqui, falei bastante. A gente foi aí em âmbitos profundos. Mas agora, então, eu vou atender um pedido musical que a gente recebeu aqui, ó.